Olá, eu sou a professora Lúcia Presoto, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área da saúde da Universidade Cruzeiro do Sul. Estou aqui hoje no CEAESP com um convidado muito especial, Dr. Edson Ferreira da Silva, advogado, especialista em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, presidente do Sindicato das Santas Casas do Estado de São Paulo, responsável pelo blog Estudo em Foco em Saúde. E nosso tema aqui hoje é um assunto importante, polêmico e de grande preocupação para os hospitais. Em primeiro lugar, doutor Edson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu estar aqui colaborando com vocês. A grande preocupação atualmente nos hospitais é uma legislação recente que inibe o trabalho das gestantes em locais insalubres nos hospitais. E a gente gostaria que o senhor conversasse um pouquinho sobre isso. O que vem preocupando muito no segmento da área de saúde, não só especificamente nos hospitais, mas todo o segmento de prestações nas áreas de saúde, seja ela clínica, ambulatórios, até os programas de saúde da família, é o fato dessa legislação ela ser muito contundente e difícil operacionalização. Até porque, vamos dizer assim, um último levantamento que foi feito de IES em São Paulo, com relação às enfermeiras, né, no estado de São Paulo, 83% dos enfermeiros em São Paulo são do sexo feminino. Então, como é que os administradores hospitalares, diante da normativa de ter que afastar a gestante, né, ou se ela estiver no período da amamentação, das suas atividades hospitalares? Eu, particularmente, eu acho que essa legislação parece-me um tanto preconceituosa, até porque há um preconceito com relação à mulher, né? Porque não são todas as mulheres que muitas vezes estarem gestantes, elas queiram estar afastadas de suas atividades do dia a dia. E para o próprio empregador, será difícil, né? Num caso, por exemplo, eu pegar uma médica, anestesista, e dizer para ela, bom, a senhora está em fase de gestação, a senhora não vai mais poder ficar dentro do centro cirúrgico, a senhora vai trabalhar na área administrativa. A primeira coisa que vai se levar em consideração é a recusa desse profissional. E nós não podemos só imaginar que se trata da área técnica, né? Pessoal médico, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Existe um contingente de mulheres dentro do hospital, de todos os níveis. Você pode pegar na área de apoio, na área de higiene e limpeza, e também não podemos concentrar esse tipo de legislação apenas em hospital, porque existem outras atividades que também têm insalubre. No seu caso especificamente, você como professora trabalha em local insalubre, porque obviamente quando você tiver uma sala de aula, o ar que você respira, com todos os processos que estão lá, você está em local insalubre, né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma senhora, uma mulher que trabalha numa lavanderia, né? Ela também tem risco de insalubridade, porque tem o problema do aquecimento. Então, o legislador, salvo o melhor juízo, ele não foi inteligente o bastante na sua justificativa em montar essa legislação, porque ele se apegou muito no fato de que estaria preservando a mulher gestante e na fase da amamentação, quando ela exercesse suas funções nas áreas de mineração, nas áreas subterrâneas, nas áreas que fizessem operações em pedreiras, e ele esqueceu do segmento. Mas isso para nós, brasileiros como um todo, faz a nós um processo de grande reflexão, porque nós não estamos acostumados, nem os próprios professores, profissionais, eles não têm oportunidade de estar identificando, quando se surge uma lei, a oportunidade dele estar criticando. Esse processo, ele é de 2007, o projeto de lei, é de um médico lá do estado de Goiás. Esse processo tramitou na Câmara sem qualquer tipo de contestação por parte de quem seja especialista na área de hospital. Ninguém questionou isso. Sem uma discussão técnica, Sem uma discussão técnica, passou pela vigilância sanitária, não passou pelos próprios empregadores, né? E, obviamente, de goela abaixo, vamos dizer assim, há uma imposição ao empregado dizendo, a partir de agora, você não pode pôr a mulher para trabalhar em local insalubre. Muito bem.
Se pegar nesse campo do hospital, existe a possibilidade da mulher ela estar afastada, muitas vezes, por 2 anos, por critério médico, em face à questão da aumentação. O que nós faremos para custear a substituição dessa mão de obra? Né? O governo, ele sabe de que o impacto disso dentro das atividades hospitalares, inclusive para ele, é importante. Então não podemos só pensar dentro... Então é importante para o povo brasileiro, para o leigo, para o cidadão, ele tem que estar atento a todos esses processos de legislação. Então estas características de legislação, elas são possíveis, né, de ser colocadas, mas sem uma participação efetiva da população. Me preocupa muito isso. Muito obrigado pela a sua participação. E eu acho que um outro assunto que eu gostaria já de deixar um convite para o senhor, dada a sua experiência na área, é a repercussão dos processos de vacina em profissionais de saúde e as questões de imunidade. Então, eu gostaria muito de contar com o senhor numa outra oportunidade para a gente conversar sobre isso, porque tem sido uma grande discussão e uma polêmica na área hospitalar. Essa é uma temática importante, tendo em vista não só o fato da obrigatoriedade do cumprimento da carteira de vacinação, a resistência dos médicos em fazer a vacinação, existe o fato das questões que repercutem na imunidade do paciente. Eu acho que é um tema importante. Nós vamos conversar bastante ainda sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, então. Eu agradeço.